Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Antes que continuemos, eu vou pedir a você, meu amigo, meu irmão que nos assiste, para se inscrever no canal, compartilhar, mandar as mensagens para o seu amigo, para os seus parentes, pois só assim o Evangelho do Senhor irá mais longe. Agora eu quero convidá-los a ler um texto da Palavra do Senhor que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 42 a 44, que diz: Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisa do navio. Assim, aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Amados irmãos, baseado nesse texto, nós queremos trazer uma mensagem sobre o tema Os sobreviventes do navio quebrado. No vídeo anterior, nós falamos da segunda viagem missionária de Paulo. Nós dissemos que ele, naquela viagem, pregou em Tessalônica, em Bereia, em Atenas e em Corinto. Neste vídeo, nós vamos ainda estender um pouco sobre a segunda viagem, dizendo que também na segunda viagem o apóstolo pregou em Filipos e ali houve a prisão de Paulo, a milagrosa liberdade e a salvação do carcereiro. Em Filipos também houve a salvação de Lídia. Lídia era uma mulher rica que vendia púrpura. Púrpura era um tecido fino, de cor vermelho arroxeada, que as pessoas que usavam davam os sinais de que eram ricas. Naquela segunda viagem ainda, Paulo pregou em Éfeso. E já na terceira viagem, ele prega também em Éfeso. E ali em Éfeso, há um grande motim, há um grande problema, há um grande ajuntamento contra Paulo, porque um certo ourives, chamado Demétrio. Ourives são pessoas que trabalham com arte a ouro ou prata. E a Bíblia diz que esse ourives, Demétrio, ele fazia nichos de Diana. Nichos são miniaturas de templos nos quais eles colocavam a miniatura, aliás, colocavam a imagem da deusa Diana dos Efésios. Esse Demétrio, ele incitou uma multidão e a justificativa era de que em quase toda a Ásia, este homem chamado Paulo estava pregando uma nova doutrina, dizendo que não eram Deus aqueles que eram feitos por mãos de homens. Paulo foi preso e saiu-se daquela prisão e viajou para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é preso. E foi quando nós estudamos lá a partir do capítulo 26, quando ele é apresentado a Festo, a Félix e a Agripa. Segundo a Bíblia, Paulo, prevendo que ali ele não teria um julgamento justo, ele apelou para o imperador César e para Roma ele foi enviado. Nessa viagem a Roma, é onde mais nós concentraremos o nosso comentário. Começaram os problemas na viagem de Roma, que vai culminar com o naufrágio, quando o comandante Júlio preferiu ouvir a tripulação e as pessoas que estavam ali a ouvir Paulo, quando aconselhou que não partissem de Creta. Eles então avaliaram que Creta naquele momento não era bom, porque o inverno estava chegando, o inverno seria forte
e que a viagem, a estadia ali seria perigosa. Eles escolheram então, ao invés de passar o inverno ali aportado, protegido no porto, eles preferiram passar o inverno viajando. Segundo a Bíblia, logo após aquela decisão que eles tomaram de partir de bons portos, descendo, houve um brando vento sul. E eles acharam que tinham tomado a melhor decisão e que deixaram o navio descer por vela. Acharam que estava tudo tranquilo. Mas a Bíblia diz que logo depois abateu-se sobre o navio um tufão, que a Bíblia chama de um vento chamado Euroaquilão, que na verdade era um tufão, que levantou várias ondas e dali em diante a Bíblia diz que o navio começou a andar à toa. Isto é, eles perderam o governo, perderam o domínio e o navio começou a andar à toa. Começaram também ali várias providências humanas para debelar aquele mal. No primeiro dia houve esse Euroaquilão, segundo as Escrituras, no segundo dia, eles, vendo que a coisa se agravava, eles aliviaram a carga do navio, não resolveu. No terceiro dia, eles, com as próprias mãos, diz a Bíblia, jogaram ao mar a armação do navio, nada disso resolveu. Antes, vindo uma grande tempestade, que eles, segundo o relato bíblico, perderam toda a esperança de viver. Queridos irmãos, até ali as providências humanas falharam. Todas elas falharam. Mas Paulo, que estava com eles, e vendo que as providências humanas falharam, a Bíblia diz que Paulo foi orar. E no dia seguinte, que não era mais o terceiro, já eram alguns dias passados, Paulo apresentou-se a eles e disse: olha, tudo isso poderia ter sido evitado se vocês tivessem me ouvido e não partindo de Creta. Todavia, eu lhes trago aqui uma boa notícia. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo me mandou os anjos nessa noite a dizer que a viagem será difícil, a viagem será dificultosa. Mas ele diz também que nenhuma alma se perderá, mas somente o navio. O navio que já estava quebrado. A armação já tinha sido jogada ao mar e eles estavam ali apenas no lastro, no piso do navio. Paulo traz então essa grande e alvissareira história ou notícia. Dali em diante, eles começaram a dificultosamente andar, mas Paulo disse que na visão também Deus disse que era necessário que chegassem a uma ilha. Eu vejo que a partir daí começam a aparecer as providências de Deus. Para que essa ilha? A ilha era para que eles pudessem aportar com segurança. E eles então começam a navegar e começam a jogar o prumo e começam a ver que a viagem estava melhorando e que eles estavam chegando, o local já era mais raso. Cada vez que eles lançavam o prumo, o local era mais raso. E segundo a Bíblia, eles queriam salvar a tripulação em batéis. Batel era um navio pequeno que servia de socorro em horas difíceis, como estava aquela hora ali. O problema é que usar o batel para salvar 276 almas poderia ser impossível. Então Paulo aconselha que não usasse o batel. Paulo confiava puramente em Deus. Paulo não confiava ali na destreza, na sabedoria, na especialidade de Júlio. Não. Paulo confiava em Deus. E eu quero lhe dizer que quando as providências humanas falham, não há outro caminho.
é buscar as providências de Deus. Se o navio está quebrando, não se preocupe. Deus haverá de trazer socorro. O socorro, como vem, a hora que vem, é com Ele, é com Deus, não é conosco. É Ele quem sabe livrar. Eles seguem então a viagem. Então, quando eles veem que eles dão numa enseada, onde é um banco de areia, onde o navio ficou imóvel, eles aí sugeriu que se matasse todos os presos. Paulo diz, não pode. Deus já deu o norte, Deus já disse o que há de fazer. E o Júlio, que era o comandante, querendo poupar a vida de Paulo, a Bíblia diz de Paulo e não dos outros, mandou que eles, os primeiros já pudessem cair a nado, já pudessem cair na água, porque o navio quebrado já, ele não traria mais nenhuma segurança, todos eles estavam ali extasiados, cansados, com fome. A Bíblia diz que por muitos dias não se via o sol, nem lua, era uma escuridão só. Então ele diz, não se lancem-se ao mar. E diz, olha, uns vão a nado, outros escapem em tábuas do navio, outros escapem em peças do navio, de forma que todos devem escapar. Todos devem buscar a escapatória, fugir desse naufrágio. Porque o certo Júlio, naturalmente, também já estava crendo que a promessa que Paulo trouxe de Deus era uma promessa verdadeira e que, sem dúvida, aconteceria. E a Bíblia diz que eles assim fizeram. Uns em tábuas do navio, outros em peça do navio e outros a nado. De maneira que todos escaparam e nenhuma alma se perdeu. 276 almas salvas pelas providências de Deus. As do homem falharam, mas a providência de Deus foi cabal, foi suficiente para que aquele povo salvasse as suas próprias vidas. Aplicando cá para nós, eu quero lhe dizer que você pode estar numa situação dessa, do barco quebrando, ou já quebrado como estava ali. Você não tem norte. A tempestade é grande, não tem vontade de comer, a viagem é longa, muita gente fazendo peso do navio, a carga já havia sido jogada fora. Se você não tem nada a fazer, se você já pensou em tudo e nada pôde fazer, você só tem agora que confiar em Deus. Provavelmente o batel não salvaria todos. Matar não seria a forma ideal, mas esperar em Deus era a sabedoria. Esperar em Deus era a prova de que o que Deus fala, Ele faz. O que Deus promete, Ele cumpre. Então você deve, você que está me ouvindo nessa oportunidade, você deve saber que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Ele não promete aqui e logo ali ele muda a promessa, não. As promessas de Deus, segundo a Bíblia, são fiéis e verdadeiras. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele diz que todos escapam, todos vão escapar. Se ele diz que todos chegarão a Roma ou chegariam a Roma, todos chegaram. Porque a palavra de Deus é fiel. E a Bíblia diz que Ele vela por ela para cumprir. Que Deus abençoe a cada um de nós, a você que nos assiste, e que na pior das dificuldades, na pior das crises, na pior das ventanias, no pior dos tufões, creia em Deus. Você pode estar numa situação dessas. Creia em Deus. Não duvide. Ele suscita a providência de onde você nem espera. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 55, versículo 3a.